IMPA, Instituto Marítimo e Portuário de Angola, a rede de cabotagem marítima em Luanda. Uma solução robusta para a melhoria da mobilidade das pessoas e bens e da intermodalidade. A cidade de Luanda tem vindo a experimentar um crescimento exponencial nos seus aspectos demográficos, de infraestruturas, de transportes e nos diferentes setores da atividade económica e social. Está a transformar-se progressivamente numa das principais metrópoles de África e num importante centro de negócios a nível planetário. A construção civil e o imobiliário, nomeadamente, não cessam também de progredir a uma cadência que desperta a admiração da população em geral e de todos quantos vindos de fora deparam continuadamente com significativas transformações na fisionomia da cidade e se surpreendem com uma incontestável imagem de vitalidade e progresso a todos os níveis. Importantes obras de requalificação urbana despontam por toda a parte e levaram a que algumas artérias e espaços nobres da cidade apresentem hoje uma face totalmente renovada e bastante atrativa. Quem visita hoje a cidade de Luanda apercebe-se com facilidade do profundo processo de mudança em curso, patente nos belos e modernos edifícios, públicos e privados, que surgem um pouco por toda a cidade, nos cativantes hotéis e outras edificações já construídos e em fase de construção, e na reabilitação e modernização do tecido urbano, de que o exemplo mais emblemático são as obras de requalificação da Marginal, da Baía de Luanda e de toda a zona envolvente, desde o Porto à Fortaleza, ao Memorial em honra de Agostinho Neto e à nova sede da Assembleia Nacional, um belo e majestoso edifício que albergará no futuro a sede do Poder Legislativo. Todas estas realizações resultam de uma simbiose perfeita entre as dinâmicas dos setores público e privado, da pujança da atividade económica e social e da visão esclarecida do poder político, conduzida ao mais alto nível por Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, Engenheiro José Eduardo dos Santos. Este progresso, alcançado em tão pouco espaço de tempo e transversal a praticamente todos os setores e áreas da realidade económica e social do país, não deixou de ter, contudo, alguns impactos negativos na mobilidade das pessoas e bens e no congestionamento do trânsito rodoviário, em particular nas grandes urbes, como é manifestamente o caso da cidade de Luanda. É de enfatizar neste contexto todo o processo de reabilitação e modernização do ramo ferroviário, onde se assinala o árduo e relevante trabalho levado a efeito nas 3 linhas de caminhos de ferro nacionais que, ao fim de longos anos de trabalho, levaram o comboio de Luanda a Malange, do Lubiti-Benguela ao Luau e do Namiba a Menong, fomentando a coesão territorial do espaço nacional, promovendo o desenvolvimento da atividade produtiva e o emprego nas regiões mais desprotegidas do interior do país e criando condições para a redução das assimetrias regionais. As profundas transformações no transporte ferroviário tornaram possível, no caso particular da capital, que as populações da periferia de Luanda, que vivem ou trabalham no eixo de Baia e Viana, ficassem servidas com ligações diretas, cómodas e rápidas ao centro da cidade, tornando as suas deslocações mais confortáveis e livres do persistente e problemático fenómeno associado ao congestionamento do tráfego rodoviário, que diariamente complica a vida de milhares de pessoas e interfere negativamente na atividade produtiva. Nos ramos aeroportuário, marítimo-portuário e da logística foram adotadas também políticas públicas do mais largo alcance económico e social que se saldaram pela realização de múltiplas ações e projetos e pela existência de exigentes programas de investimento que vêm projetando o transporte aéreo, os portos, o transporte marítimo e as infraestruturas da macrologística para um novo paradigma de modernidade, competitividade e eficiência sem paralelo em qualquer parte do mundo, que tenderão a posicionar Angola como um verdadeiro hub regional, reforçando o seu reconhecido posicionamento geoestratégico privilegiado. No que toca à componente dos portos e do transporte marítimo, o Instituto Marítimo e Portuário, IMPA, na qualidade de órgão regulador, vem prosseguindo, sob a esclarecida orientação do Ministério dos Transportes, uma consequente política de investimentos direcionada para a expansão e modernização das infraestruturas portuárias, para a credenciação dos portos nacionais, com todas as valências em termos de instalações de logística e equipamentos, e para a qualificação profissional do capital humano, porventura, o ativo mais importante e com maior impacto no sucesso das ações em curso. A estratégia seguida visa apoiar o crescimento económico e social do país
a internacionalização da economia e das empresas e o desenvolvimento regional, fazendo valer a já mencionada posição estratégica do país na costa atlântica e o potencial oferecido pelo conjunto dos 5 grandes portos nacionais existentes, a que se associarão em breve o Porto de Águas Profundas de Cabinda, o novo Porto de Porto Amboim e o futuro Porto de Luanda, a construir na Barra do Dande. No plano dos transportes marítimos, complementando os projetos já realizados e outros ainda em curso no domínio das infraestruturas, instalações e equipamentos, foram também implementadas outras importantes ações e realizado um esforço significativo em termos de inovação, modernização e desenvolvimento. O ponto alto das medidas levadas a efeito teve subjacente a reativação do transporte marítimo de longa distância e do transporte de cabotagem, que vem complementar os transportes terrestres convencionais, rodoviário e ferroviário, em locais ou regiões onde o mar ou os rios podem funcionar como vias de comunicação privilegiadas, tanto na vertente de passageiros como de mercadorias, seja no sentido de aliviar o congestionamento nas nossas estradas, em especial em ambiente urbano muito sobrecarregado, como é o caso da cidade de Luanda, seja para levar um modo de transporte viável de grande capacidade e fiabilidade a regiões onde manifestamente ainda existe um déficit de oferta de acessibilidades e mobilidade para a circulação de pessoas e bens. Foi nesta conjuntura que recentemente se equacionou e concretizou a celebração de uma parceria estratégica entre uma empresa nacional, a Cécil Marítima, e a segunda maior empresa armadora internacional, a MSC, para a criação de uma solução de transporte marítimo internacional sob bandeira e jurisdição nacional. O memorando subscrito entre as duas empresas estabelece as bases para uma joint venture estratégica visando o relançamento da operação de uma companhia de transporte marítimo de mercadorias e passageiros. Sob a marca da joint venture, está já em fase de lançamento uma rota regular de transporte marítimo de mercadorias, pela qual serão canalizadas as cargas oriundas do Extremo Oriente, Mediterrâneo e de outras proveniências. E é também no âmbito desta parceria que se está já a operacionalizar a implementação de um projeto de transporte de cabotagem na área metropolitana de Luanda, com o objetivo prioritário de ajudar a resolver, em interligação com o transporte rodoviário e o transporte ferroviário suburbano, os graves problemas existentes a nível do congestionamento do tráfego de passageiros e de mercadorias na área metropolitana. A forte densidade populacional em Luanda, adicionada à fragilidade do sistema de transportes públicos de passageiros, gera um grave problema de mobilidade, e a cabotagem marítima oferecerá um contributo irrecusável e imprescindível para o descongestionamento do trânsito, potenciando ligações diretas entre diversas áreas urbanas e a periferia de Luanda, diminuindo os tempos das deslocações pendulares e constituindo-se como uma rápida e cómoda alternativa ao transporte rodoviário e ferroviário. Nos termos da parceria entre a Cécil Marítima e a MSC, serão disponibilizados a muito curto prazo 2 navios com capacidades de 413 passageiros, respectivamente, que poderão efetuar cerca de 28 viagens e transportar entre os diversos terminais 11.500 passageiros por dia na rede, nos vários sentidos. A operação comercial, depois de consolidada, contará com a presença de mais 4 navios novos, que estão a ser construídos num estaleiro europeu, cuja entrega está prevista iniciar-se já a partir de janeiro de 2014, que oferecerão uma capacidade global de 1.630 lugares e permitirão aumentar substancialmente a capacidade de transporte da cabotagem. São em número de 8 os terminais que entrarão em funcionamento de forma faseada. Numa primeira fase, começarão a funcionar os terminais de Kapusoka, Porto de Luanda, Makoko e de Musulo. Numa segunda fase, acrescerão a estes os terminais de Benfica, Cacoaco, Panguila e da Corimba. O modelo de governação para a rede de cabotagem de Luanda prevê que a operação comercial seja da responsabilidade da MSC, Cécil Marítima, e a exploração dos terminais assegurada por uma entidade pública sob responsabilidade do Instituto Marítimo e Portuário. A cabotagem marítima em Luanda configurará mais uma solução de transporte na cidade, verdadeiramente estruturante e com um efeito substancial no descongestionamento no tráfego diário, que permitirá retirar da estrada qualquer coisa como cerca de 9.000 automóveis por dia, representando a melhor forma de compromisso entre o território, a mobilidade e o investimento. Desejavelmente,
Este projeto deverá integrar-se no sistema de transportes públicos, não apenas no plano físico e geográfico, através do estabelecimento de adequados interfaces com os restantes modais, mas também na vertente da bilhética, onde é expectável que venha a desenvolver-se um processo de inclusão que concorra para uma verdadeira solução de intermodalidade e complementaridade entre o transporte rodoviário, o transporte ferroviário e a cabotagem marítima. Nestes termos, no futuro, é previsível que possa ser lançado um título de transporte único do tipo passe intermodal ou passe social, conforme é por vezes conhecido, que permita a qualquer pessoa chegar ao seu destino, viajando indistintamente em vários modos de transporte e pagando apenas o preço de um bilhete ou viagem, o que admite a seleção do percurso em função das necessidades específicas de cada pessoa, economizando tempo e dinheiro. A interposição da cabotagem marítima no panorama do sistema de transportes públicos na cidade de Luanda trará benefícios inequívocos a vários níveis e consolidará as estratégias e as medidas de política que têm subjacente, por um lado, a competitividade do setor e a eficiência económica dos operadores e, por outro lado, a melhoria substancial da mobilidade no espaço urbano, seriamente comprometida pelos fatores inerentes às limitações do atual modelo de oferta, que resultam da pressão da procura, do sistema de povoamento e da configuração do tecido urbano. A criação de novas centralidades, como as de Quilamba-Quiaxi, Zango, Talatona e Cacoaco, entre outras, vieram contribuir para a transformação do sistema polinucleado existente num conurbado contínuo, servido por uma malha urbana de grande densidade que cria zonas de grandes estrangulamentos que na atualidade já divergem para as artérias adjacentes aos principais eixos de penetração e de mobilidade, alargando as áreas de congestionamento e tornando cada vez mais difícil a circulação rodoviária nas designadas horas de ponta. Os impactos da rede de cabotagem serão seguramente determinantes para minimizar estes efeitos, que serão sensíveis não apenas neste domínio concreto, mas também, e não menos importante, na redução da fatura das externalidades. Por um lado, o transporte marítimo é ambientalmente menos poluente em termos de emissões de gases de efeito de estufa, responsáveis pela diminuição da camada de ozono e pelo aquecimento do clima à escala global, e também em termos de ruído. O índice de sinistralidade não se compara nem de perto nem de longe ao do transporte rodoviário e não tem incidência nas doenças do foro neurológico e outras associadas ao stress provocadas pela pressão do congestionamento e pelo tempo perdido no tráfego diário. Por outro lado, tem um débito menor no que respeita ao consumo de combustíveis de origem fóssil, correspondendo a uma maior eficiência energética, a que se junta também a maior eficiência económica, derivada do facto de não produzir impactos negativos na duração das jornadas de trabalho e nos períodos de descanso das pessoas. Apresenta, assim, vantagens comparativas superiores a serem devidamente relevadas, que confirmam esta solução como um projeto prioritário na área dos transportes, com inegáveis economias de escala, resultantes de dois fatores fundamentais: a integração modal total, compreendendo a intermodalidade e a complementaridade modal, a assegurar por via da articulação com os modos de transporte terrestres em interfaces multimodais estrategicamente localizados e por intermédio da coesão tarifária assente na criação de um sistema de bilhética comum que viabilize, no terreno, a disponibilização à economia e às populações de um sistema de transporte unitário, atuando como um todo e com a melhor relação custo-benefício possível. A esperada implementação, a médio prazo, da rede ferroviária do tipo metro ligeiro de superfície, na área metropolitana da cidade, já estudada, constituirá, a par da rede de cabotagem, mais um contributo estrutural decisivo para uma solução global de mobilidade das pessoas e dos bens e para a melhoria da produtividade e da competitividade da capital angolana, que concorrerão para a adequada satisfação das necessidades coletivas, promovendo o crescimento económico, a qualidade de vida e o bem-estar das populações. A aposta no desenvolvimento da cabotagem marítima é a certeza de assegurar no futuro a mobilidade sustentável na região de Luanda. Com este projeto, ganha o país. Aumenta a competitividade de Luanda como capital de Angola. Ganham as pessoas. IMPA, Instituto Marítimo e Portuário de Angola.